Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a saúde dos nossos pets. E se o sistema veterinário que a gente tanto confia não tivesse só o foco na cura, e se na verdade ele estivesse baseado num modelo onde o lucro vem primeiro e a própria comida que damos para os nossos bichos fosse a origem de um monte de doenças? Vamos dar uma olhada nisso. Vamos começar com uma sensação que talvez seja bem familiar para muito tutor por aí. Aquela frustração, sabe? De fazer tudo certinho, de seguir cada recomendação e mesmo assim, parece que o pet está sempre com alguma coisinha, um problema que nunca resolve de vez. Uma alergia, uma questão digestiva, fica aquela pergunta no ar. Por que isso acontece, né? E se a resposta para isso não for só é azar ou é a genética dele? A investigação que a gente está analisando aqui sugere uma coisa bem mais impactante. A de que a causa raiz pode estar na própria estrutura do sistema que, em teoria, deveria cuidar da saúde deles. Ok, mas para entender como uma coisa dessa seria possível, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Como foi que a indústria veterinária chegou onde está hoje? Vamos dar uma olhada nos fundamentos dela? A ideia central que a fonte traz é que o sistema passou por uma mudança meio silenciosa. O objetivo principal teria deixado de ser curar os animais para se tornar um modelo de negócio que pudesse crescer e escalar. E o que isso quer dizer? Que o foco saiu da prevenção de verdade e foi para a gestão de sintomas crônicos. O modelo que, se a gente pensar do ponto de vista comercial, garante um fluxo de receita constante. E essa gestão de sintomas é justamente a chave porque a fonte chama de o motor do sistema. Um ciclo vicioso que teria sido projetado para manter os animais num estado permanente de, digamos, doença gerenciada. E segundo essa análise, o ponto de partida para tudo isso está ali, no pote de comida. A ração seca ultraprocessada é apontada como um alimento que não é biologicamente adequado para carnívoros. A fonte até faz uma observação bem forte. Nenhum outro bicho no planeta vive a vida inteira comendo só comida processada e desidratada. É aqui que, supostamente, a inflamação crônica começa a dar as caras. Isso leva a gente para este diagrama que mostra o tal ciclo da dependência. Funciona assim. Primeiro, a alimentação com a ração levaria à inflamação crônica, que aparece como alergia, problema de estômago. Isso leva o tutor a procurar o veterinário, que foca em suprimir esses sintomas com remédios. E aí vem o ponto crucial. O animal volta para a mesmíssima alimentação, o que, claro, reinicia o ciclo todo de novo. Então, o ponto central é exatamente este. O sistema trata o sintoma, mas continua alimentando a causa. Do ponto de vista de um negócio, é um ciclo perfeito, né? Se a nutrição não é questionada, a cura de verdade nunca chega. E isso garante que o animal vai precisar de cuidados de novo, e de novo, e de novo. Pois é, isso tudo levanta uma pergunta gigante. Se essa teoria faz sentido, por que a gente não ouve falar mais sobre isso? Por que tantos veterinários, tantos tutores não fazem ideia? A investigação sugere que isso não é por acaso, não. A ligação aqui é pesada, vai muito além de um simples marketing. A fonte descreve o que chama de uma engenharia da desinformação bem complexa. Imagina só, gigantes da indústria de ração financiando pesquisas, faculdades, congressos de veterinária. E qual seria o resultado? Uma narrativa muito bem construída que treina os profissionais para verem a ração ultraprocessada como ciência e a comida de verdade como um perigo. E essa citação da fonte resume bem a ideia. Aquela impressão de que existem centenas de marcas de ração, uma para cada tipo de problema, cria uma ilusão de escolha. Mas, segundo a fonte, no fundo, a base de todas elas seria a mesma, ultraprocessada e inadequada biologicamente. Colocando em bom português, a lógica de negócio que a fonte apresenta é bem direta. Um animal saudável, curado, não gera receita contínua. Agora, um animal com uma doença crônica, controlada com remédios, como uma alergia, ele se torna um cliente para a vida toda. É quase como transformar a saúde do pet numa espécie de assinatura mensal no cartão de crédito. Bom, depois de um diagnóstico tão pesado, a análise também oferece uma luz no fim do túnel. Ela não aponta só o problema, ela propõe um caminho diferente, uma visão para uma nova maneira de se praticar a medicina veterinária. E essa virada de chave, segundo a fonte, começa com uma mudança de mentalidade do próprio tutor. É deixar de ser um cliente pagante passivo, que só aceita o que é dito, e se tornar um tutor questionador, um tutor ativo que busca entender as causas e que participa de verdade da saúde do seu bicho. E essa nova abordagem se baseia em 4 pilares principais. Vamos passar por cada um deles agora. Então, o que isso quer dizer na prática? Nutrição real é, usar comida de verdade.
Transparência total é ter uma conversa aberta sobre todas as opções, com riscos e benefícios. Prevenção genuína é focar em fortalecer o corpo, a imunidade, e não só em dar remédio. E individualidade é entender que cada animal é um indivíduo e precisa de um plano só para ele e não de uma solução de prateleira para todo mundo. Certo. No fim das contas, o que tudo isso significa para quem tem um pet em casa? A conclusão dessa análise joga o poder e também a responsabilidade de volta para o colo dos tutores. A mensagem aqui é muito clara. Não dá para esperar que a indústria mude sozinha. A mudança de verdade, de acordo com essa visão, começa em casa. Começa naquela decisão diária do que vai ser colocado no pote de comida do nosso animal. E isso nos leva a uma frase final da fonte que é quase um chamado para a ação. A ideia de que o tutor é o único advogado de defesa que o seu animal de estimação tem. É um lembrete para a gente questionar, para pesquisar e, quem sabe, encontrar um caminho para uma saúde mais real e duradoura para os nossos companheiros.